É isso aí. Rapaz, nós começamos com a semana. Começou todo mundo com a semana primeiro muito surpreso, né? Com a decisão do povo argentino de escolher um presidente que se apresentava de uma maneira completamente diferente, prometendo romper com tudo, acabar com tudo, derrubar tudo, refazer a história da Argentina e principalmente a economia e qualidade de vida. Depois, no início da semana, ficou a expectativa de e o governo brasileiro, né? Eu queria que você analisasse como é que você avalia neste momento Milei, o que foi o Milei, a surpresa da vitória do Milei, sob certos aspectos, né? E a expectativa em relação ao governo do Milei. Pois é, Tramontina, o Milei é um personagem clássico antissistema. Ele foi um político que cresceu muito forte nas redes sociais com um discurso contra o sistema, né? E naquele momento, enfrentamento à esquerda, né? Ao peronismo, que é muito forte na Argentina. Durante a campanha do Milei teve vários momentos. Teve um primeiro turno mais barulhento, mais ruidoso, de mais promessas de ruptura, promessas meio uma coisa meio maluca, assim, de um jeito meio maluco de conduzir a campanha. Mas no segundo turno, ele foi capturado pelo sistema político, de certa forma, já, precocemente. O grupo do ex-presidente Maurício Macri, o grupo da candidata derrotada da direita mais moderada, Patrícia Bullrich, esse grupo capturou um pouco o Milei, inclusive mudou as mensagens de marketing, de comunicação, para diminuir um certo medo que foi instaurado no país, muito pela campanha do ministro Sérgio Massa, que foi derrotada, de que uma vitória do Milei significaria um risco ainda maior para a economia, que no fundo a eleição argentina foi decidida muito menos pelo aspecto ideológico e muito mais pela inflação, né? A inflação derrotou a direita em 2019 e agora derrotou a esquerda em 23. Né? O viés ideológico da inflação não pesou muito nesse caso, né? É o bolso do eleitor que pesou. E nesse segundo turno, quando ele ficou com uma voz um pouco mais eloquente, principalmente para falar de economia, isso diminuiu a rejeição inicial que se tinha a ele e a preocupação de que ele fosse acabar com tudo e romper com o sistema, inclusive com o Banco Central. No segundo turno, ele sustentou alguma dessas teses, mas sempre com um viés um pouco mais, um verniz de normalidade. Não vai ter nenhuma ruptura, até porque ele sabe que medidas governamentais precisam no Congresso e ele não tem maioria, ele tem minoria no Congresso, né? E teria minoria, ele sabia disso. Então, houve um processo que eu chamo de normalização do Milei no segundo turno. Isso teve um resultado eleitoral importante, porque como você disse, todos os indicadores mostravam uma disputa muito acirrada e na última semana, o que tudo indica, teve uma onda pró-Milei. Ele conseguiu uma votação muito expressiva, quase 55% dos votos, uma vantagem muito expressiva para os padrões argentinos, inclusive. O que nós vimos de domingo para cá foi uma continuidade desse processo de, entre aspas, moderação do Milei, né? Ele já na figura na liturgia ali do presidente eleito, ele tomou algumas medidas, vem tomando outras medidas, no sentido de que, olha, aquele personagem mais barulhento, mais exótico da campanha, agora ele dá lugar a alguém que vai ter que governar com um Congresso hostil, sem nenhum tipo de apoio nas províncias. O partido dele não venceu nenhuma província. Então, nacionalmente, ele é um personagem politicamente isolado, né, e tendo que jogar com a política. Por exemplo, no caso, o discurso que ele adotou de ruptura, como você mencionou, né, de enfrentamento ao sistema. Ele já, no primeiro dia, segundo dia, melhor dizendo, depois da sua vitória, já se reuniu com o presidente Alberto Fernandes, tirou uma fotografia, que para mim é muito simbólica, porque um personagem tipo Bolsonaro, tipo Trump, dificilmente tiraria uma foto com o seu adversário mais hostil ali num clima amistoso, né? E ele foi lá, tirou uma fotografia, iniciou a transição com o Fernandes. De lá para cá, ele tem feito movimentos com personagens importantes, como o Papa Francisco, que é argentino e com quem ele teve um embate na campanha. Teve um telefonema para o Papa, um pedido de desculpas, uma tentativa de compor com uma figura do pontífice, que é muito importante para a Argentina. Depois, mensagens que ele enviou, ele enviou lá uma mensagem para o presidente chinês Xi Jinping, já também fazendo uma espécie de tentativa de aproximação, de pelo menos de convivência pacífica com a China, que também era objeto do discurso de campanha dele, o enfrentamento ao comunismo chinês e tal. Com o governo brasileiro também a gente tem visto uma inflexão. Ele ofendeu o presidente Lula durante a campanha e agora
já disse que não, que o Lula será muito bem-vindo à posse, caso compareça, e as relações, as informações que eu tenho, né, as apurações que eu tenho, Tramontina, que na semana anterior à eleição, houve conversas de enviados do Itamaraty para a campanha do Milei para entender se havia espaço para um diálogo, ou se de fato era aquele rompimento que se esperava. E esses emissários do Itamaraty voltaram bastante otimistas no sentido de que, esse é um personagem da campanha, na hora que ele sentar na cadeira, ele entende a importância comercial do Brasil e tal. E acho que os gestos que estão sendo dados para Brasília são nesse sentido. Você não vai esperar, ele não vai ficar amigo do Lula. Essa possibilidade não vai acontecer, ele tem uma relação com o Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro, com o grupo de Bolsonaro. Ele é um personagem, um libertário, um candidato da extrema-direita, e por isso ele não vai ter um alinhamento ideológico com Lula. Mas um alinhamento como chefe de Estado e as discussões comerciais que envolvem os dois países, eu tenho a impressão que tendem a caminhar para um espectro da normalidade. É claro que ele não assumiu, né? É bom lembrar que, por enquanto, tem a transição, então ele não tem a caneta na mão ainda. Ele é um presidente eleito negociando um processo de transição e buscando apoio político. Então, nessa condição, ele está um pouco mais frágil, ele está buscando apoio político. Quando ele sentar definitivamente, que já vai ser agora em dezembro, a posse dele, nós vamos ver, com a caneta na mão, se ele vai voltar com aquele instinto mais beligerante da campanha eleitoral. Exatamente, né? Que é o que marcou muitas peças de campanha dele, de ele quebrar. Falava, ele se consultava com um cachorro. Tem a coisa do guru, o guru dele era um cachorro, que morreu o cachorro, ele clonou o cachorro dele. Então, é uma história... ele tem assim, uma série de excentricidades na sua vida, né? É professor de Kama Sutra, então tem umas coisas assim, o Milei ele é uma figura bem assim, exótica, até para os padrões argentinos. Então ele chega agora no desafio de vestir o figurino do presidente, né? Que ainda não vestiu, mas ele está começando já a sentir as dificuldades. Assim, não vai ser fácil, ele vai assumir um país com uma inflação de mais de 140%. Isso é uma coisa que, assim, a cada semana as pessoas ficam mais pobres e o poder de compra das pessoas ele é afetado semanalmente. O cara vai no supermercado, numa semana para outra, ele fala, caramba, meu salário não compra mais o que comprava semana passada. Isso gera no bem-estar da população a percepção que está sempre piorando. Então, se o presidente que prometeu melhorar as coisas não conseguir melhorar as coisas, ele vai já começar em débito, né? Com dificuldade. Então, eu acho que muito por isso, pela ciência que ele tem da dificuldade de governar, dos desafios da governabilidade, é que ele está fazendo algumas concessões para, enfim, conquistar um pouco de respaldo institucional para governar. Porque ele também tem o risco dele, se ele fosse para o enfrentamento logo de largada, de provocar uma reação, uma resposta política muito expressiva e não ter condições políticas de governar. Então, nesse momento, ele ainda está pedindo apoio, buscando um pouco de respaldo institucional, por isso talvez ele esteja fazendo esse movimento de suavização do seu discurso. Vamos ver se depois que ele sentar na cadeira vai se sustentar. A transição na Argentina é realizada num período muito curto, né? Você vê. A eleição foi domingo passado e a posse é dia 10 de dezembro, né? Então, é uma transição que permite, no máximo, algumas conversas, né? Porque quando nós vimos aqui no Brasil que a transição foi de 2 meses. Então, o governo que assumia tinha alguma condição de montar alguns grupos de estudo, ter alguma informação e tentar montar uma proposta de ação em diferentes áreas, né? Na Argentina, certamente, isso não é possível. Agora, então, chegando na avaliação do governo...